Saudações pessoal, e aí, tudo beleza? Esse vídeo é um oferecimento do BB Seguro Auto, proteção e segurança sob medida para o seu carro. Com o BB Seguro Auto você tem proteção 24 horas em caso de acidentes e roubos, e a contratação também é muito simples, pode ser feita através da central de vendas, através do site, e também você pode fazer a cotação do seu seguro. Outra coisa bem bacana é que quando a contratação for feita através do app do Banco do Brasil, você tem 10 dias de carro reserva grátis. Todas as informações você encontra nos links que estão na descrição do vídeo. Agora, afivela os cintos e vamos acelerar. O Ford Bronco chegou ao mercado no ano passado e é um carro que tem muitas características interessantes. A gente não vê muito pela rua, eu vou explicar algumas razões, particularmente que eu acho por conta disso, mas a gente vai conhecer todos os detalhes do carro novamente e, claro, falar das nossas impressões ao volante. Confere aí. Saudações pessoal, então hoje falando de Ford Bronco. O Bronco é um carro que chegou ao Brasil ano passado, como eu falei no início. Nas impressões ao volante eu vou comentar sobre a atual posição de mercado e outras questões, mas era um carro que é bem interessante porque essa versão, nós temos essa versão Bronco Sport, aqui no Brasil a única, né, disponível, mas nos Estados Unidos nós temos o Bronco grande, que é o Bronco tradicional. De qualquer forma, ele traz alguns elementos bem interessantes que nos remetem diretamente à sua origem, à década de 60. A primeira delas, sem dúvida, é a dianteira, né? Como a gente viu no Ford Maverick, eu vou pegar uma outra também para fazer uma viagem, mas o Bronco ele tem um desenho da dianteira, inclusive os faróis que nos remetem à versão de 66, inclusive com o DRL bem pronunciado, e fica um negócio bem interessante. Deixa eu acender aqui para vocês poderem ter uma ideia. O DRL dele é muito bem acertado, historicamente falando. Muita gente até comenta do Bronco na dianteira, sim, é como o antigo, ele fala diretamente com o design do antigo. Outra característica interessante, quando você dirige principalmente, é que ele traz o capô grande e um pouco mais longo, né? Hoje em dia a gente não vê mais o capô dos carros, mas a impressão é que você está num veículo maior e na verdade ele é um SUV da categoria dos médios. Mais coisas interessantes, bom, pintura bicolor está na moda hoje dos carros, né? Divide opiniões, mas eu acho que nessa cor ficou legal, ficou bacana. Detalhe aqui para as rodas de 17 polegadas. A versão Sport Wild Track é a versão única vendida aqui no Brasil e ela já vem com bastante coisa. Falando ainda em termos de design, né? Então nós temos a dianteira. A dianteira da Ford Maverick, que é até parecida, vai ser o padrão. A F-150 vai ser vendida ano que vem no Brasil, a Ranger vai mudar também, todas vão ter uma frente seguindo aí um padrão geral. Mas falando aqui do destaque da traseira, uma coisa legal, a linha de cintura dele é uma linha de cintura que ela é alta, mas ao mesmo tempo ela é baixa. No sentido assim, ela é baixa no desenho, não é aquela linha de cintura que você olha como de alguns sedãs e outros carros que chama atenção por isso, mas ao mesmo tempo ela traz essa questão mais quadrada da origem do carro. Por isso que eu acho que os designers foram felizes no desenho do Bronco, eu particularmente gosto. E aqui atrás, vale destacar o jogo de lanternas, né? Com essa parte que acende, inclusive, né? Com a luz acesa do carro, destaca bem. E o Bronco Sport também aqui na parte traseira. Uma coisa que eu achei bacana, me lembrou o escapade que teve em casa, tem duas opções de abertura. Nós temos só o vidro. Então você vai pegar uma sacola, uma bagagem pequena, vidro. Tem easter eggs aqui também, olha só. O Bronco clássico. E nós temos a opção de abrir diretamente a porta toda, né? A tampa toda. E daí, com toda a capacidade do porta-malas. E também algumas outras coisas interessantes que eu vou mostrar que nós temos aqui no porta-malas. A primeira delas, muita gente pergunta de step temporário. Esse aqui tem um step tradicional. Poderia ser uma roda de liga, né, mas é uma roda de aço, de ferro, né, mas tá aí. Aqui nós temos essa tampa que na verdade pode ser retirada, mas ela se transforma numa mesa, então você puxa aqui embaixo os pezinhos da mesa, ela aguenta até 13 quilos, interessante, você vai acampar ou algo desse tipo. Desse lado nós temos uma tomada de 3 pontos, tomada 12 volts, e também uma outra coisa que pode ser muito útil é a iluminação, olha só. Falando da combinação interna, nós temos aqui o interior que eu gostei particularmente, achei legal esse banco marrom, né? Eu acho que combina com a proposta do carro. E aqui nós temos saída de ventilação, USB-C e USB, então o USB-C vai ser o novo padrão dos carros, além de outra tomada ali embaixo. E aqui ó, a gente tem
porta-objetos também atrás dos bancos. Uma coisa também que é interessante, embaixo desse tapete aqui nós temos um piso como das picapes, que é um piso que facilita a limpeza, né, depois de um fora da estrada, por exemplo. Aqui na frente, banco elétrico para o motorista, porém sem memória, mas os bancos acomodam bem também. E o teto solar, que não é panorâmico como outros carros do segmento, mas particularmente eu gostei, ele tem um bom tamanho. Aqui é legal que quando você entra no carro, ele faz essa saudação, daí passa uma estrela ali, um cometa na verdade. É bem interessante esse detalhe, olha só. Parece ali uma coisa rolando, tal, uma impressão meio de Velho Oeste, que aliás tem tudo a ver com a história, né, do Bronco, desde o início. Vale destacar aqui no volante o símbolo deles. Se o Mustang é um cavalo correndo contra o sentido das pistas de corrida, o Bronco é um cavalo bravo mesmo, aqui dando um coice, enfim, um cavalo pulando, né, saltando, é bem interessante. O que vale destacar no Bronco é aqui, ó, o que eu comentei do capô. Tá vendo? Você tem a visão do capô, ele parece ser um carro maior, inclusive, o efeito visual do design é interessante. Ele é um carro bem completo em termos de ACC, airbags e tal, como falei, versão única, mas recheada aí de itens, bem interessante. Falando aqui de painel digital, né, nós temos todas as informações para o motorista. Aqui ele mostra, tá vendo ali, ó, o ângulo de visão de angulação, né, a angulação do volante quando você está no fora de estrada, por exemplo. E você pode também, vai baixando aqui, você tem rádio, tela calma sem nada, né? Tração 4x4 inteligente, pressão dos pneus, que é algo também bacana, consumo, vou falar daqui a pouquinho dirigindo para a gente ver os detalhes disso. De maneira geral, o painel, ele então segue essa ideia, né? Várias coisas aqui para o motorista. A multimídia é um pouco tímida até para o padrão atual de telas, mas ela está bem localizada em termos de altura e visualização. Nós temos aqui um porta-objeto, nós temos também ar-condicionado de 2 zonas e aqui carregador por indução e outro porta-objetos. Detalhe aqui para transmissão, né, o câmbio, freio eletrônico e aqui os modos dinâmicos. Ele se destaca muito também nesse quesito fora de estrada. Agora a gente vai falar sobre as impressões ao volante, sobre a mecânica e as impressões ao volante, mas eu quero ainda pegar esse carro para fazer uma trilha, mas aí eu vou chamar um amigo que entende tudo. Entende tudo de trilha, que é o Luiz Carquejo. Um outro detalhe, o sistema de áudio dele também, vale ressaltar, altíssima qualidade. E para fechar esse pacote, antes das nossas impressões, o motor EcoBoost de 2 litros com turbo e 253 cavalos, ele é um dos mais fortes aí da categoria. Muito bem, Ford Bronco Sport Wild Track, esse é o nome completo da versão, né? O Bronco ele é vendido aqui no Brasil em versão única. Eu até falei na cabeça do vídeo, né? A gente testou o Bronco no ano passado, logo que ele chegou ao Brasil. Foi até interessante, a gente trabalhando nesse segmento, a gente muitas vezes tem oportunidades de testar os carros antes que eles cheguem ao consumidor, né? Não só no lançamento, mas eu digo testar ficando alguns dias, e é sempre uma reação de surpresa, né, ao ver o Bronco. E essa reação continua, principalmente nessa cor, o azul Indianápolis, que é uma cor aí que eu achei sensacional do catálogo, seria a minha escolha. A gente vê que ele continua chamando a atenção, seja pelo DRL, né, o desenho da dianteira, esse conjunto óptico, ele transmite uma ideia muito interessante, e logicamente aquele DNA clássico, né, da marca e do Bronco original dos anos 60. Até antes de começar a falar das características do carro, vale ressaltar ou perguntar por que será que o Bronco é um carro que não faz tanto sucesso no mercado ou não vende tanto quanto deveria. Eu já falei isso em outras matérias. Eu acho particularmente que a Ford ainda não fez o que deveria ter sido feito em termos de mercado, que seria um posicionamento em relação à sua situação no Brasil. Paramos de fabricar carros, houve uma mudança mundialmente falando, em vários mercados a Ford enxugou modelos e saiu de alguns segmentos, ou seja, foi um movimento natural também
no sentido de ter acontecido em outros lugares. Eu acho que a Ford precisaria se posicionar nesse sentido e mostrar para os consumidores que a marca está aqui, agora como importadora, há um ano, aliás, né? E que justamente tem os seus produtos desse novo portfólio, produtos de qualidade, produtos mundiais também da marca. Ou seja, eu acho que falta esse posicionamento para a marca poder dizer aos seus clientes, né, antigos e novos e possíveis clientes, que eles estão na briga, estão aqui, tem uma rede de concessionárias que diminuiu, sem dúvida, após o fechamento das fábricas, mas que eles estão presentes no mercado. Para mim falta isso. Muita gente não sabe que a Ford continua aqui no Brasil, que existem muitas concessionárias ainda, uma parte da rede fechou, mas muitas estão. Ou seja, eu acho que é uma coisa que falta, digamos, aparecer para falar isso para o consumidor. Eu estou aqui, nossos produtos são esses. Agora sim, falamos do Bronco. Eu particularmente, desde a primeira vez que eu andei, eu acho o Bronco um carro excepcional. Ele tem muitas qualidades, segurança, 9 airbags, a questão toda de segurança passiva também, ACC, frenagem, ou seja, ele já vem numa versão única, num pacote específico de acessórios, que é justamente esse. Então é um carro bem completo, sabe? Digamos, não tem que colocar nada. E que, logicamente, ainda tem uma capacidade fora de estrada que se destaca por conta dessa tradição toda. 7 modos, né, off-road, né, dinâmicos, incluindo off-road, bloqueio diferencial e tal. Ou seja, eu acho que a Ford ela tem um produto excelente nas mãos, assim como o Maverick, mas não está sabendo lidar com isso para mostrar para o público que eles estão aí no mercado, né, na briga. Então, assim, o Bronco, particularmente, eu acho que ele é um carro que tem muitas qualidades. O conjunto mecânico é muito bom, esse motor 2 litros, o EcoBoost, um EcoBoost já conhecido, logicamente, das pessoas, não é nenhuma novidade, mas com 253 cavalos, então ele é um carro que tem uma agilidade muito grande no trânsito. Estou fazendo as impressões aqui na Marginal Tietê hoje, mas a gente viajou, fizemos uma viagem curta, né, até Vinhedo. O carro tem uma dirigibilidade muito bom, um desempenho muito bom em estrada, e isso as pessoas acabam não conhecendo por achar que, sei lá, já até me perguntaram, mas é importação independente, né? Falei, não, cara, tem concessionária, né? Mas quem devia fazer isso era a Ford, né? Como eu falei há pouco. De qualquer forma, assim, a dirigibilidade dele é muito boa, posição de guiar também, você encontra a melhor posição. Esse símbolo do cavalo dando coice é interessante também, né? Uma tradição Bronco. E uma questão interessante, falando também de consumo, o nosso consumo ficou numa média, ele mede litros por 100 km, então consumo cidade-estrada 8,8 até 12,8 litros por 100 km, né? Essa é uma medida usada em muitos carros lá de fora, né? Mas daí você dá uma convertida, saem exatamente esses números, ou seja, nada demais, mas bem da média também, talvez, dentro do esperado para um carro como esse. Mas eu acho que a principal característica do Bronco é o conjunto. Se eu fosse falar assim, o conjunto dessa versão vendida aqui no Brasil é um conjunto muito bom e bem completo. Agora, falta a Ford aí falar para os seus consumidores que o carro tem essas qualidades e investir nesse sentido, porque realmente eu acho que o potencial dele continua sendo muito interessante e muito grande. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, nos falamos e até mais. Tchau.